hoje, de novo, eu trouxe nossa agente de imigração oficial aqui. Olá, tudo bem? Pra ajudar a gente a entender um pouquinho sobre reconhecimento de profissão na Austrália. É um item muito pedido pelo pessoal, Ana, então acho que o pessoal vai gostar. Então, vamos lá? Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Mas antes de qualquer coisa, a Ana tem uma super novidade pra contar pra gente. O que vai acontecer, Ana? Me conta. Estou indo pro Brasil, agora em outubro. E a pedidos eu vou fazer um seminário em São Paulo. Infelizmente eu só vou conseguir ir a São Paulo, tá? Mas eu vou fazer esse seminário e eu queria convidar todos, porque vai ser um seminário super informativo e eu vou também abrir para perguntas no final. Mas eu vou dar uma geral sobre o que está acontecendo na Austrália nesse momento, onde estão as oportunidades. Então vai ser bem legal e vai ser uma oportunidade também a gente se conhecer pessoalmente e conversar depois do seminário. Então 28 de outubro é um sábado. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, todo mundo vai conseguir ir a 1h da tarde. E aqui vocês vão ter mais informações aqui sobre o local e como vocês fazem pra se inscrever, porque as vagas são limitadas. Mas eu adoraria ver todos vocês lá. De 28 de outubro, em São Paulo. Legal, então assim, corre lá, porque o primeiro lote tá com preço mais em conta, mas aí depois vai encher, então a gente não garante nada, né? Mas, então vamos lá, falar sobre o que interessa, sobre reconhecimento de profissão aqui na Austrália. Então muita gente tem dúvida pra que serve isso, né? Se fala que é um processo burocrático, tem que juntar um monte de documentos e tal, mas, né, a gente não entende muito bem, queria ouvir de você. Pra que ele serve? Tá, bom, algumas profissões, ele tem dois objetivos. Para os vistos de trabalho, algumas profissões são necessárias, outras não. Então aí é caso a caso, mas por exemplo, quem é chefe de cozinha e fez um curso no Brasil, fez gastronomia no Brasil, mesmo o visto de trabalho, ele vai ter que fazer o reconhecimento. Tá? Ele não é reconhecido automaticamente. Outras profissões, como marketing, por exemplo, não precisam de reconhecimento. Agora, no caso do Skill Visa, que é a pontuação, todos, 100%, sem exceção, vão precisar de reconhecimento. Então ele serve para quê? Para a Austrália avaliar se a universidade ou o curso técnico feito no Brasil é equivalente à educação daqui. Tem gente também que tem muita dúvida em que momento que isso precisa ser feito. Por exemplo, eu tô no Brasil, eu tenho que fazer, ou quando eu chego na Austrália, que documentos eu aplico antes ou depois? Como é que funciona esse processo todo? Tá, eu sempre digo assim, não comece a fazer nada sem instrução, para não gastar dinheiro, porque tudo custa, a tradução custa, o processo em si custa. Então, a partir do momento, e ele vale também, ele tem um prazo determinado de validade. Então é muito importante que você só comece a fazer esse processo, você, né, inicia o processo quando você sabe que é aquilo você vai usar, tá? Então, normalmente ele vai ser apresentado antes da aplicação do visto, então, e ele leva de 1 a 3 meses. Tá. Então, você que pretende aplicar um visto daqui 4, 5 meses, 6 meses, já é momento de começar. Agora, eu só vou pra Austrália daqui a 1 ano, é muito cedo. Tá, é muito cedo. Ele custa entre 500 e $1.000. Tá? E a diferença é porque cada grupo de profissões é reconhecida por uma autoridade específica. Então, se você é engenheiro, é uma autoridade de engenharia. Se você é médico, é o Medical Board, né? Se você todas as profissões que eles chamam de trade, que é gastronomia, todas as outras, carpinteiro, pintor, é o Trades Recognition Australia. Então, cada grupo de profissões tem um órgão que é designado para fazer isso. Então você tem que identificar quem é o seu órgão. Cada órgão tem um preço diferente e um processo diferente também. Então isso é importante, a pessoa saber exatamente o que ela tem que apresentar. Então esse reconhecimento é a Austrália falando, sim, você é o engenheiro civil
Então você pode aplicar o visto. Através desse reconhecimento é que a gente prova isso, tá? Então não é a imigração que fala que a gente é ou não é. A autoridade que é designada pela imigração. E aí você falou de dinheiro, né? Então tem que aplicar, que vai um dinheiro, e também tem a própria tradução dos documentos, né? Que a gente não pode chegar, jogar no Google e traduzir, não, né? Tem que ser tudo que eles chamam de tradução juramentada, então são tradutores registrados. E a Austrália só aceita esses tradutores. Existe um site que a gente pode colocar aqui embaixo também, que é o NAT. E os tradutores fazem por e-mail. Então você não precisa necessariamente estar na Austrália para fazer isso, né? Você pode escanear o documento, mandar por e-mail. Ou no Brasil também tem tradutores. Só tenha certeza que eles são juramentados. Então é um custo aí a ser considerado, e é por isso que a gente tem que ter certeza. Então as pessoas às vezes falam assim pra mim: Ana, eu quero só trabalhar na minha área. Eu preciso de reconhecimento, eu não vou aplicar o visto porque quem vai aplicar o visto é o meu marido. Eu preciso de reconhecimento? Às vezes não. Então, por exemplo, o engenheiro para trabalhar na Austrália, se não for por visto, ele não precisa fazer esse reconhecimento. As empresas não costumam pedir? Não. Olha que bom. Uma pessoa um profissional de marketing, se não for pelo Skill Visa, ele não precisa fazer. Então, não saiam fazendo, porque pode ser dinheiro às vezes jogado fora. É verdade. Mas é sempre bom ter esses documentos guardadinhos, né? Escaneados numa pastinha, né? Porque... Com certeza. Não, para comprovar a experiência, comprovar que você fez a faculdade, o curso técnico, é sempre necessário. Agora, não necessariamente tem que passar pelo processo de validação. A validação, que é o reconhecimento oficial, ele então vai ser para alguns vistos de trabalho e definitivamente para os Skill Visa, que todos eles, os Skill, pedem o reconhecimento oficial. Por falar nisso, se vocês perderam o vídeo, a gente fez um vídeo juntas sobre especificamente os vistos de skill, que vai estar aqui em cima. Então se você perdeu, você pode assistir lá. Mas falando de documentação, quais são geralmente, né? Eu sei que depende muito de cada profissão e tal, não dá pra gente falar de tudo aqui, mas geralmente os documentos que eles pedem. Bom, geralmente a parte de qualificação é o diploma, né, de conclusão do curso. Eles aceitam também quem não tem o diploma ainda, porque às vezes tem universidades que demoram meses para emitir o diploma. A carta de conclusão é aceita e o histórico escolar, sempre. E uma coisa super importante: o sílabus, que é aquele que tem uma pilha desse tamanho, que é a explicação de cada matéria, não precisa ser traduzido. Tá? Então tem gente que fala: meu Deus, eu vou ter que gastar $6.000 para fazer isso. Não, você só precisa traduzir as matérias. Então o nome das matérias, que é o nosso histórico escolar, né? E o diploma de conclusão, ou a carta de conclusão do curso, tá? Fora isso, tem a parte também profissional de experiência. Tá. Então aí a gente tá falando de contrato de trabalho, carteira de trabalho, olerite, imposto de renda, tudo que é carta da empresa, então tudo que é comprovação de trabalho entra também. Porque essas autoridades, elas não só reconhecem a qualificação, mas a experiência também. Então quem tá, por exemplo, pedindo pontos pela experiência, eu tenho 6 anos de experiência, então eu quero os 10 pontos que eu tenho direito. A autoridade vai acessar e vai reconhecer esses 6 anos e vai escrever para a imigração num report, né, num relatório que foi reconhecido 6 anos. Então é daí que a imigração tira esses pontos. É da palavra da autoridade. Então não basta só pegar a cartinha, por exemplo, da última empresa que você trabalhou. Não. Às vezes você vai ter que pegar de outras empresas que tem a ver com aquela função que você está querendo reconhecer, né? É todas as empresas, e não adianta só uma carta, né? Então é um processo, e você vai perceber quando vocês entrarem nos sites das autoridades, eles explicam muito bem, não tem pegadinha, tá? Se você traduzir no Google, por enquanto você não tem inglês ainda, dá um copy-paste no Google, você consegue entender como que eles querem, tipos de documentos necessários. Cada documento tem que ser de uma forma, eles pedem, eles explicam também. Tem autoridades que colocam um vídeo pra vocês. Então é bem explicado mesmo. E aí, por exemplo, com relação ao IELTS, né, que é o teste de proficiência, não só o IELTS, tem outros também, mas o IELTS é um dos mais famosos. Ele precisa ser feito antes ou não necessariamente? Ele entra dentro desse processo de reconhecimento? Então, depende da autoridade também. Então, por exemplo, todas as áreas médicas, tá? Médico, dentista, fisioterapeuta, todos eles precisam de IELTS
pré-reconhecimento, tá? As áreas de educação, para quem vai reconhecer como professora, idem, precisa de IELTS. E engenharia também, tá? Os outros não. Então, por exemplo, você é marketing, você é administração de empresas, você é IT, né? TI no Brasil, tecnologia, você é toda a parte de chefe de cozinha, pintor, esses não pedem. Você vai pedir lá na frente, mas não dentro dessa etapa, Isso, né? não dentro dessa etapa. Algumas pedem já pra começar, é a primeira coisa. E é por isso que é bom você saber. Porque às vezes você já pode começar um processo de validação, se você tá só esperando o IELTS pra aplicar o visto, você já pode começar esse processo antes, outras vezes não. Então é bom pra você ganhar tempo às vezes, né? E você falou também da importância da gente fazer no time correto, né? No tempo correto. Mas quanto que geralmente é a validade? Quanto tempo dura esse reconhecimento? A validade ela vai de 2 a 3 anos. A maioria das autoridades elas vão colocar uma validade de 3 anos, o que é ótimo, né? Algumas poucas são 2 anos, mas no mínimo 2 anos, tá? Então, assim, se você não pretende vir para a Austrália nos próximos 2 anos, não comece a fazer essa validação, porque pode caducar e você perder o dinheiro e ter que fazer novamente. E aí, se eventualmente eu precisar renovar, geralmente as pessoas precisam renovar esse tipo de coisa, é muito raro, porque como ela tem uma validade, as pessoas já fazem quando elas estão no caminho, é muito raro precisar. Se precisar, pode fazer e revalidar, não tem problema. E muita gente também me pergunta, Ana, qual é o nível de escolaridade necessário para poder fazer o reconhecimento da carreira? Como é que funciona isso? Olha, depende da profissão. Tá? Então as profissões como engenharia, marketing, todas as áreas da saúde, áreas da educação como professora, arquitetura, essas áreas, elas todas vão precisar de uma graduação de bacharelado, tá? Que eles chamam bachelor aqui na Austrália, tá? Alguns cursos eles aceitam técnico, então por exemplo, gastronomia, cursos eletricista ou técnico em eletrônica, carpinteiro, pintor, todos esses são cursos técnicos. Agora, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, hotel, né, gerente de hotel, hotelaria, turismo, RH, todos eles têm que ser bachelor, todos eles têm que ser bacharel. Se você não tem, em alguns casos, acima de 5 anos de experiência, a experiência dá esse novo step. Então vamos supor que você tenha um técnico e você tenha 6 anos de experiência. O reconhecimento algumas vezes vai ser feito e vai ser reconhecido como um bachelor, porque você tem um técnico e somou muita experiência. Mas isso é caso a caso, tá? Normalmente você realmente vai precisar de um bacharel. Nos casos de tecnologia, né, de informação, você tem alguns cursos técnicos, por exemplo, suporte, administrador de redes, agora você tem, a maioria é bacharel também, né? Então aquemador, analista de sistemas, analista de database, tudo isso precisa de bacharel. E bacharel, geralmente, no Brasil, são aquelas faculdades que duram pelo menos 4 anos, né? Pelo menos. Quem fez 3 anos é considerado um tecnólogo. Ah, tá bom. E dentro dessa análise que eles fazem, não é nem a agente de imigração que faz essa análise, né? É cada órgão, como você falou. Mas eles consideram tempo de estágio também como experiência? Se o estágio for pós-formado, sim. Mas nada é pré-formação. O único que eu sempre digo que vale a pena apresentar é na área de tecnologia. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ele é IT desde os 14 anos. Tá. Ele já começou a programar desde os 14 anos. Então o ACS, que é o Australian Computer Society, eles algumas vezes consideram qualificação, porque tecnologia, ela é muito mais experiência do que qualquer outra coisa. Mas normalmente, tá, e pode acontecer que até com tecnologia seja depois do
do curso concluído, tá? Então, infelizmente, para aquelas pessoas que falam, eu já trabalho com engenharia há 10 anos, mas eu só terminei em 2013, vai ter 4 anos de experiência. Então, pessoal, essas foram as maiores dúvidas que vocês geralmente trazem pra mim, e eu fiz questão de perguntar pra Ana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça lá de entrar e ver o seminário que a Ana vai fazer no dia 28 em São Paulo, que a gente já falou no começo desse vídeo. Então fique ligado, porque lá vai ter mais informações ainda sobre imigração, pra você ficar atento e não perder, né, essas informações que são tão importantes pra você conseguir vir pra cá, pra Austrália, e realizar o seu sonho. Então, obrigada, Ana, novamente. Não, obrigada eu. Nossa, foi um prazer. Como sempre, é um prazer. E eu quero agradecer muitas pessoas que, assim, graças ao seu vídeo e ao seu canal, abre para as pessoas. É uma forma de não só se comunicar, mas de se informar, e faz muitas vezes os sonhos das pessoas ficarem muito mais perto. Então eu fico muito feliz e aberta a isso. Muito obrigada pelo carinho, porque tem bastante gente que me procura e fala, eu te vi, eu te acompanho. Eu tô assim, me sentindo até global ultimamente. Boba. Não, obrigada, é muito gente. importante. Então, se vocês também quiserem marcar uma consulta com a Ana, eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo, né, pra vocês marcarem uma consulta com ela. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Dê um like. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.